Boa tarde, irmãos. Nos encontramos novamente para o nosso Evangelho no Lar. Neste momento, pedimos que o plano espiritual esteja adentrando aos nossos lares, energizando nossas casas, energizando a cada um de nós, curando nosso corpo, nosso perispírito, das mazelas, nos renovando as energias, assim como recolhendo aqueles irmãos que porventura adentraram nas nossas casas, que possam estar ali neste momento, que eles sejam recolhidos, levados para o plano espiritual, para receber atendimento necessário. Agradecemos a oportunidade da vida, por uma semana que se passou, por uma semana que se inicia, e que possamos seguir firmes, sem nunca desistir, sem nunca duvidar do amor do Pai, sempre em sintonia com Ele, lembrando sempre dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. É assim que nós damos por aberto o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, estimados irmãos, nós vamos continuar com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós vamos dar continuidade à leitura do item 3, que é aquela passagem muito bonita, o homem de bem. Então, nós dividimos e eu vou continuar a leitura. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem, ainda, em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que aquilo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, meus irmãos, essa bela mensagem seria quase que uma mensagem para lermos todo dia ao amanhecer, né? Como uma verdadeira oração para o coração, porque ela traz aqui uma série de recomendações, de sugestões
E sugestões tão singelas, não são imposições, não são numa leitura atenta, nada que vá nos fazer mal, nada que vá nos exigir coisas absurdas, coisas que não possamos fazer em nossa condição humana. Então, de fato, quando a gente lê o último parágrafo, que aqui não estão enumeradas todas as qualidades do homem de bem, mas se a gente se esforçar para possuir pelo menos o que foi lido aqui, a gente se acha no caminho que conduz a todas as demais virtudes, qualidades. Nós temos nessa passagem praticamente 2 páginas de recomendações. E eu não sei quanto aos irmãos, mas a impressão, cada vez que eu li essa mensagem, cada vez que a gente lê novamente, parece que a gente tem um olhar que vai agregando mais sentido, é que é tão singelo, é tão leve e nos provoca tantas reflexões. E como diz aqui, não é aquela reflexão para nós enchermos o nosso olhar e a nossa boca para apontar os defeitos alheios. Quero dizer, os defeitos no outro. Isso é muito simples e isso é uma imperfeição ainda em nós, humanos, na nossa humanidade, essa tendência de ficar apontando o dedo nos defeitos dos outros. Quando, na verdade, a proposta de Jesus não é para que nós fechemos os nossos olhos em relação aos defeitos alheios, mas é exatamente para que a partir, quando visualizamos esses defeitos no outro, nós internalizarmos que nós não iremos cometer esses defeitos. Porque o cristianismo e todo o evangelho de Jesus nos desafia a sermos caridosos. E todo o evangelho de Jesus nos faz essa provocação para nós nos melhorarmos. Na verdade, à medida que nós vamos compreendendo, inclusive, a doutrina consoladora, a doutrina espírita, embora as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, embora nós incorrermos nos mesmos erros muitas vezes, mesmo com o conhecimento, nós começamos a compreender, quando entendemos a doutrina espírita, que é todo um apelo para a nossa reforma íntima. É menos um apelo, o apelo maior para que nós não pratiquemos mais a maledicência, como nos recomenda Emmanuel, numa de suas mensagens. Esqueçamos o mal alheio, paremos de apontar o mal nos outros, vamos parar de falar coisas más. Inclusive, agora falando, eu recordo tão bem quando Emmanuel diz em sua mensagem: o mal não merece a coroa das observações sérias. Nós temos que sim ser críticos, mas no entanto nós temos tantas coisas boas, evidenciar as coisas boas nos irmãos, até para que eles se deem conta de que, tendo atitudes boas, podem continuar praticando tais atitudes e não diminuir as pessoas, né? E aqui, meus irmãos, me chama muita atenção quando Jesus diz, né, atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado que nós seremos perdoados na medida do que nós perdoamos. Né? Isso é tão sério. Será que nós já estudamos as nossas próprias imperfeições e trabalhamos incessantemente todos os dias em combater essas imperfeições? Para dizer no dia seguinte que nós melhoramos? Que alguma coisa tem de melhor em nós? Aqui fala também de nós termos cuidado para aquelas pessoas que a ordem social, que a nossa situação nos colocou sobre nossa dependência. E a gente pode pensar, inclusive, não só nas relações de trabalho, mas nas relações de família. Os meus filhos, o meu marido, o meu pai, a minha mãe. O quanto eu os trato bem, o quanto eu não os diminuo, o quanto eu não os humilho, quantas relações nós sabemos que acontecem essas coisas. E a nossa sugestão é de melhorarmos,
é de tratarmos com amor, porque o amor, ele cura tudo. O amor nos direciona para as ações corretas. E o amor, ele não vai necessariamente concordar com tudo. Ao contrário, quando nós dizemos não para um filho, nós podemos dizer com muito carinho, exatamente porque amamos, estamos colocando limites, estamos dizendo não. Então, meus irmãos, são tantas mensagens que nos dão uma motivação, porque a partir do momento que a gente lê essa mensagem que Kardec nos escreve à luz dos ensinamentos dos Espíritos, fica tão leve pensar que nós podemos todos os dias de fato recomeçar e melhorarmos, que o caminho que nos conduz à evolução espiritual e à evolução humana, ele talvez seja muito mais tranquilo de se trilhar do que aquilo que nós imaginamos. As dificuldades existem, são diferentes de uma pessoa para outra, de uma família para outra, mas com amor, com perseverança no bem, nós podemos fazer muitas coisas. E pensemos nos nossos exemplos, nos nossos incessantes exemplos. Aqui temos dois para falar. Jesus, que vida de glórias teve, que vida de riquezas teve. E olha tudo que conseguiu fazer pela nossa humanidade, inclusive por nós, ainda hoje, colhermos suas lições preciosas. E nosso abnegado Chico, nosso benfeitor espiritual, Chico Xavier, quanta riqueza possuía? Sequer depois de ficar famoso, vamos dizer isso, quando estava vivo, não desfrutou de riquezas. Então, com isso, meus irmãos, e perseverou no bem, fica tão evidente de que o caminho do bem, o caminho das práticas de amor e bondade é a verdadeira riqueza. Não há mal que um dia não se curve à prática do bem. O orgulhoso pode até ter resistência no primeiro momento, mas se perseverarmos no bem, nós vamos sim modificar até a criatura mais infeliz e má. Por quê? Por que nós vamos modificar? Porque nós não somos inteiramente maus. Nós somos filhos de Deus. E Deus, seus filhos, colocou a semente do amor. Pode ser que alguns se distanciem tanto do Criador e possa parecer que não tem amor, mas tem sempre uma semente ali que pode germinar para o bem. Já me estendi um pouco, mas vou passar a palavra para a irmã, que vai finalizar com as belíssimas palavras e sugestões de Emmanuel para compreendermos sempre o Evangelho de Jesus. Hoje, utilizando a coleção Fonte Viva, vamos ao livro número 2, Pão Nosso, com a mensagem Em Preparação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Paulo, essa passagem está em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Emmanuel nos fala: traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração, e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos
em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então, com essas belíssimas palavras de Emmanuel, que possamos ser mais Evangelho. Independente de religião que sigamos, é nos apegar ao que o Cristo nos ensinou. Sejamos evangelhos com os nossos irmãos, sejamos evangelhos nas nossas atitudes diárias. É assim, sempre agradecendo a Deus por ter nos enviado o seu Filho mais perfeito, que nós encerramos o nosso Evangelho nesta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.